A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez com vocês, presbítero Gesley Galvão, trazendo para vocês um estudo bíblico, né? Uma série de estudos bíblicos que temos por tema os inimigos do cristão. Quem são os inimigos do cristão? Irmão, nós temos aí, né, alguns inimigos e nós entendemos que esses inimigos do cristão, nós encontramos ele, ou pelo menos quem são eles, dentro das escrituras sagradas. Mas antes de começar esse vídeo, esse estudo, que é a primeira parte do estudo, eu queria pedir a você, meu amado irmão, que me acompanha aqui nesta live de estreia com esse estudo bíblico, eu queria te pedir que você deixasse o seu like, você compartilhasse esse vídeo, para que nós possamos avançar com mais estudos como esse, porque a internet está esbarrotada de tanta coisa ruim, né? As pessoas não estão tendo tempo para se debruçar nas escrituras. Eu quero te convidar para a gente se debruçar aqui nas escrituras sagradas. Eu tenho um slide aqui muito interessante, vai ser interessante interagir aqui. Então, os irmãos, deixe o seu like, compartilhe, comentem aqui, tá bom? Nos ajude, irmãos, com esse novo trabalho aqui na internet, aqui no YouTube, avisando aos irmãos que estamos em viagem missionária, uma viagem abençoada. Vocês têm visto aí, têm acompanhado a viagem, vocês estão vendo aí as fotos, os vídeos, a gente nas cidades pregando, anunciando o evangelho, e tudo isso tem um custo, meu irmão. E esse custo é tanto a oração, né? As duras penas da oração, buscando, clamando. E você, meu irmão, que tem compartilhado, deixado o seu like e tem contribuído de forma financeira. Alguns irmãos têm falado, irmão Gesley, deixa a conta aí, para a gente quer, quando a gente quer ofertar, a gente quer ver o número do Pix ou a conta bancária para a gente poder fazer. Eu vou deixar para vocês aqui. Faça o seu investimento na obra missionária, está aqui o Pix. Na verdade, eu vou deixar aqui, plante sua semente, e vou deixar aqui também os números das contas bancárias, se assim os irmãos sentirem no coração de ajudar essa obra missionária. Pois bem, vamos lá, irmãos. Já vamos começar o nosso curso fazendo uma oração ao Senhor, nosso Deus, para que o Espírito Santo nos conduza nesse estudo bíblico, tá bom? Vamos lá. Pai Santo e Pai querido, a partir de agora, nós não vamos ficarmos aqui, Senhor, perdendo tempo na internet, mas agora será um tempo exclusivo para o estudo das Escrituras, Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, Senhor Jesus, para que nós possamos avançar, meu Deus, com a tua palavra. Abençoa cada irmão, cada irmã que tiver aí, Senhor, nesta noite, ouvindo esse estudo. Senhor, que teu Espírito possa elucidar, esclarecer tudo o que vai ser falado aqui. Nos ajuda a permanecer firmes. E tudo que for tratado aqui, Senhor Jesus, glorifique o nome do teu Filho. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos começar. Vamos começar com o nosso estudo bíblico. Eu quero já pedir aos irmãos que abram suas Bíblias. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao versículo 14. Depois a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, versículo 17. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Deixa eu ter acesso aqui ao material para a gente poder ir avançando com o mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui o material. Deixa eu só tirar aqui, tá, irmãos, esse... Deixa eu tirar aqui esse plante sua semente, a gente poder... Eu vou ocultar aqui um pouco, depois eu coloco novamente. Vamos lá. Romanos capítulo 6, a partir do verso 11 até o verso 14. Diz assim, olha o que o texto sagrado nos diz. Interessante esse texto. Assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, ou seja, desejos desenfreados. E nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado
por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Aí o apóstolo Paulo continua aqui no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Primeira carta a João vai nos dizer o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Verso 17. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. E esse permanecer para sempre está também relacionado principalmente com a nossa vida eterna. Continuando aqui o nosso estudo, já lemos os textos bíblicos e vamos avançar com a introdução. Na jornada da nossa vida cristã, meus amados irmãos, nós nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do crente, do nosso caminho para o céu. Nela encontramos três inimigos que buscam nos atrapalhar. São três inimigos declarados, irmãos: o diabo, a nossa carne, que é os nossos desejos, que é a concupiscência, que acabamos de ler agora nos textos sagrados, e temos o mundo, que isso inclui, tá aí você vê nesse gráfico, os entretenimentos, as coisas da vida. Aí entra a bebedeira, a lascívia, os desejos malignos, que a Bíblia também nos orienta, e vamos ver isso aqui nesta noite. Nós temos aqui primeiro o diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. Então são inimigos externos que nos atormentam ou tentam nos atormentar de fora, né? São os ataques, né? A carne, porém, é um inimigo muito perigoso porque está do lado de dentro, que é a nossa própria natureza. Veja que o apóstolo Paulo está falando ali, né, em Romanos, sobre essa nossa natureza carnal. Nós temos aqui, nesse gráfico, é interessante observar que nós temos as obras da carne que estão citadas em Gálatas, capítulo 5, verso 19. Nós temos ali a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações. Nós temos iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias. Essas coisas são semelhantes, e coisas semelhantes a estas. Aí tem aqui o gráfico, colocamos assim, eu, né, ou nós. Todos nós somos vítimas desse pecado. Por isso, nesta lição, hoje, meu irmão, nós vamos estudar esses três inimigos, pelo menos nessa primeira fase. Nós vamos estudar, esse estudo está dividido em algumas partes, conforme eu vou desenvolvendo, a gente vai dividindo as partes desse estudo. É um estudo bem extenso, muito profundo e abençoado. Vai abençoar a sua vida espiritual. Observe aqui que o primeiro é o diabo. O diabo é real, irmãos. A existência do diabo como pessoa, ela é descrita desde o primeiro livro da Bíblia, no Antigo Testamento. As ações de Satanás são descritas em Gênesis, primeiro livro das Crônicas, livro de Jó, um livro poético, livro de Salmos, também poético, Isaías, o livro do profeta messiânico, também é descrito Satanás ali, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes, irmãos. Das 29 passagens dos evangelhos em Jesus, e o próprio Jesus é que menciona o diabo. Então o diabo é um ser real, irmãos. É um ser espiritual, é um ser maligno. Todos os crentes conhecem a história do diabo, era um anjo, e Satanás caiu, né? Satanás agora, em vez de ser um anjo de luz, agora é um diabo. Agora ele é o príncipe das trevas. E a intenção do diabo é derrubar todos aqueles que decidem seguir a Cristo. Todos aqueles que decidem ter uma vida santa. Todos aqueles que decidem seguir a Jesus e não comunicar mais com as obras infrutíferas das trevas. Vejamos aqui na próxima parte do slide, nós temos aqui, ó, em seu ministério,
nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus capítulo 13, é interessante eu ler esse texto aqui com vocês, né? Tanto estou com a minha Bíblia aberta aqui, quanto aqui está o texto. O inimigo que o semeou é o diabo. Olha, Jesus citando o diabo aí. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Está falando daquela parábola da volta dele, né? E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu? Ambos os textos que Jesus está citando aqui, irmãos, tanto Mateus 3:39, Lucas 11:18, Jesus está citando a persona de Satanás, do diabo. E aqui ele só faz coisas ruins, né? O inimigo é o que semeou, o diabo, ele fala aqui, o inimigo que semeou é o diabo. Jesus está falando daquela parábola, né? As pessoas, o diabo vai colocando, vai semeando as ervas daninhas. Isso pode simbolizar as dúvidas, isso pode simbolizar falta de fé, desânimo, desejos desenfreados, vai semeando na mente das pessoas. E aqui também vai falar do diabo quando estavam acusando Jesus, quando eles acusavam Jesus de o próprio Jesus ser o diabo, ser o Satanás, e expulsar os demônios pelo próprio Beelzebu. Então, Jesus aqui, você vai ver que na continuação desse texto, eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque Jesus agia pelo Espírito Santo, né? A descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Ezequiel 28, 12 e 14, né? Nós temos esse texto, né? O filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dizendo: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria, o perfeito em formosura. Olha, irmão, tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Olha as descrições de Satanás. Em Judas, verso 9, ou versículo 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Todo esse texto criado aqui, toda essa situação que eu estou lendo para você, meu irmão, minha irmã que me acompanha aqui nessa noite, abençoada, entenda uma coisa: as escrituras estão dando veracidade, a sustentação que o diabo é uma pessoa e existe, ele é real. Satanás não é uma invenção, irmãos. Nós estamos diante de uma cultura hoje que muitos estão negando a existência do diabo. E isso, irmãos, é um plano do diabo, do próprio diabo, que as pessoas não acreditem que ele exista, para que assim ficar mais fácil para ele trabalhar. Então as pessoas dizem assim: não existe o inferno é aqui mesmo. A gente vai entrar nessa matéria depois em estudos bíblicos mais na frente. As pessoas também falam: não existe o diabo são nós que somos ruins, né? Mas o diabo existe. Ele é desprovido de amor, ele é desprovido de todo o sentimento de mansidão, de compaixão. Ele é mau, ele é ruim. Quando você vê, irmãos, essas notícias que a gente coloca aqui, pessoas estão em um lugar, uma pessoa vai lá, esfaqueia, pega o carro e joga. Irmãos, as pessoas estão tomadas pelo espírito do diabo. Essas pessoas estão tomadas pelo diabo, porque o diabo, a intenção do diabo é destruir, irmãos, a humanidade. Né? O diabo não faz nada de bom. O próprio Jesus vai testificar dele mais na frente. Vamos continuar aqui, ó. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar. Tantos textos de segunda carta aos Coríntios 4:4 e Efésios 2:2 está fazendo referência ao diabo aí, irmãos, no quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segunda carta aos Coríntios 4:4. Olha aí, irmãos. O diabo, irmãos, ele veio para destruir,
e para disseminar, irmãos, incredulidade nos ímpios. E aí os ímpios aqui é chamado de incrédulos, porque eles não acreditam na realidade do evangelho. Eles não acreditam que Jesus está voltando e em breve será derramada a ira de Deus sobre o mundo. E é por isso que estamos agora, irmãos, nesses estados do Nordeste, pregando o evangelho, como você está acompanhando. Nós estamos alertando as pessoas, você vai observar que as pessoas estão passa para cima e não param para ouvir. Porque o diabo cegou o entendimento dessas pessoas. E elas não conseguem enxergar a realidade da palavra de Deus. Outro texto que vai ser dito aqui, lido aqui, também podemos afirmar que... Não sei se eu passei 2 aqui. Não, é isso mesmo. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, olha aí, ou seja, ele tem inteligência. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, como você está vendo aí, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, desde o Éden que Satanás vem com uma ferramenta que ele usa, e ela é uma ferramenta eficaz, irmãos. Venhamos e convenhamos, essa ferramenta ela faz muito efeito, principalmente aqueles que não estão ligados, firmados na palavra de Deus. O engano, Satanás, ele engana. Irmãos, observe que quando Jesus estava indo para o deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, onde ele passou 40 dias, 40 noites jejuando, você vai observar que Jesus, antes de ir, ele foi para o batismo de João, para cumprir a justiça. Jesus não pecou, não nasceu em pecado, Jesus foi impecável em tudo que ele fez. Santo. Do nascimento à sua morte, Jesus foi santo e é santo. Quem afirma qualquer coisa contrária disso está cheio do espírito do diabo, do espírito de Satanás. Irmãos, observe, olha o que o texto está dizendo. Olha o que o texto está nos afirmando. Quando Jesus está indo para o deserto, passa pelo batismo de João, a Bíblia diz que uma voz brada do céu, que é a voz de seu Pai, do nosso poderoso Deus. Este é o meu filho a quem me comprazo, numa tradução mais contextual, mais atual, no filho que eu tenho muito prazer. Deus estava dizendo, este é meu filho. Lá na frente o diabo vai plantar uma dúvida, um engano no coração de Jesus. Mas Jesus jamais cairia nos laços do diabo. O diabo vai perguntar, se tu és filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Se tu és, olha, colocando dúvida naquilo que Jesus já tinha recebido como certeza. Então veja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, uma realidade muito importante. Ele vai dizer que a serpente enganou Eva. O diabo, desde o Gênesis, enganou Eva. E o apóstolo Paulo estava preocupado com a igreja na carta aos Coríntios justamente com isso. Ora, é muito provável que o diabo engane vocês e para que vocês se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmãos, as pessoas hoje é o evangelho dos superstars, é o evangelho dos supers. As pessoas não querem seguir o evangelho é simples. E muitos estão se apartando da simplicidade do evangelho. Apocalipse capítulo 12, 17, fala que raiva. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Veja, aqui está falando da persona de Satanás, esses textos. Satanás tem raiva. Uma energia não tem raiva. Uma força não tem raiva. O que tem raiva é uma pessoa. Ele tem uma personalidade. Então, aqui em Apocalipse, que é um cumprimento de um fato muito importante que ocorrerá no período da grande tribulação, dizia: o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto, que é o diabo, irmãos. O dragão aqui é o diabo. Desejos. Olha aqui, ó. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simeão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Logo após Pedro
ter testificado que Jesus era o Filho de Deus, Satanás desejou, Satanás pediu a Deus para cirandar como trigo Pedro. Ou seja, me deixa aí que esse aí é vacilão. Me dê ele para me cirandar com ele, para me mexer com ele, para ele ser instrumento meu. E assim o inimigo faz todos os dias comigo e com você. Mas o Espírito Santo de Deus tem rogado, tem intercedido para que eu e você não ceda às tentações e nem os planos maléficos do diabo. Veja, e tem vontade própria. Um dos textos que é citado aqui, não vou citar todos os textos, vocês vão pegando esses textos, o vídeo fica muito longo. E hoje as pessoas não querem assistir vídeo longo, né? Já passei do horário que eu queria. Olha aqui, a vontade própria. O diabo tem vontade própria. Veja, na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 26, vai nos dizer assim: e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Vontade de quem? Do diabo. O apóstolo Paulo está alertando a Timóteo aqui para se livrar dos laços do diabo, que cuja vontade dele estão presos. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Né? Você vai ver em Mateus 4,10, vai dizer, embora temos outros textos aqui, mas você, meu irmão, pega esses textos, tá? Vai anotando e valendo. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor teu Deus: adorarás e só a ele servirás. Falando daquele texto agora, lembra que eu falei? Jesus no deserto e o diabo tentando Jesus. É uma pessoa, irmãos. Tem desejo. O desejo dele era que Jesus o adorasse. A vontade do diabo era que Jesus o adorasse. E essa é a vontade do diabo, que nós venhamos a ficar prostrados para o adorar. Aí nós temos aqui no próximo estudo a identidade do nosso inimigo. Os irmãos não percam o próximo estudo, tá? Amanhã estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, para trazer esse estudo para vocês, tá, meus irmãos? Não deixe de acompanhar esse estudo, é um estudo abençoado por Deus, e os irmãos serão ricamente abençoados. Mais uma vez, falando com os irmãos aqui sobre o nosso projeto, os irmãos não esqueçam de ajudar esta obra. Estamos agora, nesse exato momento, né, viajando aqui pelo Nordeste, e nós estamos diante de muitas dificuldades, mas estamos fazendo a obra de Deus, e eu quero pedir a você que nos ajude com essa obra missionária, tá, irmãos? Não deixe de colaborar com essa obra missionária, não deixe de ofertar, não deixe de ajudar. Eu peço aos irmãos que compartilhem esse estudo bíblico, porque você também estará ajudando a gente a avançar com esse estudo bíblico, tá bom, meus irmãos? Não deixe de nos ajudar. Vou deixar vocês um pouquinho com o nosso projeto missionário e que Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de ajudar a obra de Deus. Glória a Deus pela sua vida, compartilhe e logo mais, amanhã teremos novos estudos de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Agora vos falar de um banco que foi aberto na terra da Palestina, na cidade, no deserto. O dono do grande banco é o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo é o gerente e nós somos os clientes do Banco Universal. Jejum e oração temos que depositar. Quem depositar muito pouco vai ganhar. Tem que ser conta corrente e sempre movimentar. Tem muitos que só se lembram na hora do alimento e na hora de deitar.
que não